Imagine, você é um mamute de 6 toneladas vivendo na era do gelo. Você tem uma pele grossa, parece uma muralha de pedra. Tem marfins de 3 metros prontos para estraçalhar qualquer um. Basicamente, você é a definição de invencível. Mas em um belo dia de inverno, de uma distância longa, mais de 30 metros, um lugar onde nenhum tigre dentes de sabre conseguiria te alcançar. De repente, uma pedra pontiaguda, vinda do nada, voa e acerta em cheio a sua testa. O mamute desaba, totalmente confuso, porque em toda a história nenhuma espécie tinha feito aquilo. Ninguém atacava à distância. Esse foi o momento exato em que os humanos antigos hackearam a natureza. Eles acabaram com a era dos gigantes. Pensando bem, é estranho. Se a gente olhar só para a nossa biologia, nós, os humanos modernos, somos muito fracos, né? Não temos garras. Nossos caninos mal servem para mastigar um pão doce. Nossa pele é fina. Um tombo besta de bicicleta já rala tudo. Então, como uma criatura tão fracote assim conseguiu dominar o mundo por causa do cérebro grande? Não, essa resposta é antiga e não é suficiente. Para conseguir arremessar aquela pedra, nossos ancestrais fizeram uma troca biológica cruel, que nenhum outro animal teve coragem de tentar. Para ver o quão genial foi essa troca, vamos olhar para os nossos primos, na árvore da história da evolução, os chimpanzés e os gorilas. Um gorila com o abdômen trincado é 6 vezes mais forte que um cara de academia. Ele parte o tronco de uma árvore, como se fosse um biscoito. Mas tem uma verdade muito engraçada. Vários cientistas já provaram. Dê uma bola de beisebol para um gorila. Peça para ele arremessar na árvore da frente. Sabe o que ele vai fazer? Vai balançar o braço de um jeito totalmente desajeitado. E a bola vai cair no chão, bem na frente dos pés dele, como um bicho tão forte e não sabe arremessar. A culpa é da estrutura óssea feita para escalar. O ombro do gorila é voltada para cima, perto da orelha. Os músculos do peito são curtos. O quadril é totalmente rígido. Tudo isso para eles não caírem das árvores. Mas os nossos ancestrais, quando desceram para o chão, mudaram o jogo. Eles aceitaram ser nerfados e abriram mão da força bruta em troca de um quadril livre e de um ombro mais baixo e frouxo. E aqui eu fiquei curioso. Valeu a pena abrir mão da força bruta em troca dessa flexibilidade? Se você pudesse escolher hoje braços fortes de gorila ou braços ágeis de humano, qual você escolheria? Comenta aqui embaixo. Mas sabe qual é a mágica desse braço frouxo? Foi essa estrutura que transformou o corpo humano em uma catapulta viva. Quando o ser humano ficou de pé em 2 pernas, tudo mudou. Quando você puxa o braço para trás para arremessar, você acha que está usando só a força do seu bíceps, né? Com certeza não. Do ponto de vista da ciência da física, o seu corpo funciona igual a uma catapulta. É uma reação em cadeia. Primeiro, você pisa firme no chão para pegar impulso. A força do chão sobe pelas coxas e faz girar aquele quadril flexível que a gente acabou de falar. Quando o quadril gira, ele puxa o tórax. O tórax se torce, igual a uma mola sendo espremida com força. E, finalmente, o ombro solto funciona como uma dobradiça. Ele libera toda a energia acumulada e lança o braço a mais de 140 km por hora. Nenhum outro animal na Terra faz isso. Ninguém acelera uma parte do corpo tão rápido, partindo do zero. Mas conseguir lançar algo muito rápido resolve só metade do problema, porque um braço super forte que erra o alvo não serve para nada. Para essa arma ser perfeita, o nosso cérebro teve que resolver um problema de física. Acertar um alvo em movimento é um mistério científico. Até hoje, os supercomputadores sofrem para calcular isso em tempo real. Pensa comigo, você pega uma pedra no chão, quer acertar um cervo correndo. O que o seu cérebro precisa calcular? A distância, a velocidade da presa, o peso irregular da pedra, a resistência do vento, a gravidade da terra. Mas a variável mais insana de todas é o momento exato de soltar. Os pesquisadores já calcularam. Para a pedra acertar o alvo, a janela de tempo para os seus dedos se abrirem é de apenas 2 a 3 milissegundos. Um piscar de olhos comum dura 300 milissegundos. Ou seja, se você soltar a mão 1/100º de piscar de olhos atrasado, a pedra vai errar por metros. Mas me diz, você precisou estudar física para acertar o lixo? Claro que não.
O cérebro do homem moderno já vem com um sistema de fábrica, um aimbot biológico. Você só precisa fixar os olhos no alvo, e o cérebro faz o resto. Ele simula o futuro, preve o ponto exato da queda, antes da pedra sair da sua mão. Esse é um recurso exclusivo do computador chamado ser humano. Para falar a verdade, você já jogou um papel amassado de longe e acertou a lixeira? Na hora você achou que foi sorte, né? Mas não foi. O software de milhões de anos no seu cérebro tinha acabado de funcionar. E foi essa combinação perfeita entre a catapulta do corpo e o GPS do cérebro que criou um estilo de jogo totalmente novo, mudando as leis da sobrevivência. Vamos olhar para a imagem completa. Essa habilidade mudou o mundo. Antes dos humanos, a lei da mãe natureza era simples. Se quiser comer carne, tem que tocar na presa. O leão, para matar a zebra, tinha que morder. O urso tinha que dar patada. A luta corpo a corpo sempre foi arriscada. O predador podia quebrar a mandíbula ou perder um olho se a presa reagisse. Mas os humanos antigos olharam para essa lei cruel e disseram: "Não, a gente não vai jogar esse jogo. Para que avançar para morrer se a gente pode ficar a 30 metros de distância, em segurança total, e ficar atacando de longe? Se coloque no lugar de um tigre dentes de sabre. Ele tem músculos por todo o corpo, caninos de 20 centímetros, um assassino. But antes de conseguir avançar, dezenas de pedras afiadas e lanças começam a voar na direção dele, de todas as direções. O instinto dele simplesmente não sabe o que fazer. Nós inventamos a tática de bombardeio antes de saber acender o fogo direito. Do ato de jogar uma pedra, nós amarramos um pedaço de pau, criamos a lança, depois inventamos o arco, a arma de fogo, o canhão e os mísseis. E o topo máximo dessa habilidade de arremesso, sabe qual é? Nós arremessamos uma massa de metal de toneladas para fora da atmosfera. Ela voou com precisão por milhões de quilômetros, até cair certinho na órbita de Marte. Toda nossa tecnologia aeroespacial de hoje, na verdade, é só uma evolução daquele movimento de ombro que o homem primitivo fazia. Em outras palavras, todo o mundo moderno foi construído por uma espécie que aprendeu a jogar coisas e pronto. A nossa jornada de evolução é uma sequência lógica. Hoje, pode ser que você esteja aí, sentado na frente do computador ou deitado na cama mexendo no celular, se sentindo a pessoa mais comum do mundo. Mas lembra de uma coisa, a estrutura flexível do seu ombro, o seu quadril ágil e esse instinto de mirar perfeitamente, nada disso é uma coincidência. Isso é o resultado de milhões de gerações, de uma seleção natural muito severa. Os ancestrais que erravam o arremesso foram eliminados. Não conseguiram passar os genes para frente. Você é o único descendente dos maiores arremessadores da história da Terra. Por isso, da próxima vez que você jogar a chave para um amigo ou jogar um papelzinho e acertar o lixo direto, dê um sorriso de orgulho. Você acabou de ativar a habilidade que moldou a civilização humana. Se você achou que esses conhecimentos sobre a ciência e a história da evolução foram interessantes, deixa o seu like para apoiar o canal. E aqui vai a última pergunta para você. O fato de o ser humano ter inventado armas de longo alcance foi inteligência? Ou foi só uma forma de a humanidade trapacear contra a natureza? Deixa a sua opinião nos comentários aqui embaixo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder as próximas jornadas de mistérios e descobertas históricas. Valeu, galeras, e até o próximo vídeo!